Eu resolvi dar uma chance para essa série quando eu vi o trailer, o elenco e o diretor, o Derek Cianfrance, que é um diretor bem capaz, com alguns bons trabalhos, e eu gosto sempre desse formato de minissérie da HBO, que deixa todos os episódios na mão de um diretor. Então o que eu vou fazer nesse vídeo é o que eu sempre faço com séries que lançam um episódio por semana. É um vídeo teste, se o público gostar, se tiver bastante gente assistindo, aí eu continuo fazendo vídeos semanalmente. Essa série, ela tem a cara do Derek Cianfrance, que é um diretor que ele gosta de trabalhar muito nos filmes dele, esse lado bem baixo astral, com personagens geralmente bem depressivos, tristes o tempo inteiro. Então é como se no universo dele os personagens não tivessem espaço para serem felizes. E aqui ele demonstra também bastante controle, principalmente visual, com o que ele tá fazendo. Eu acho que a série ela tem um problema até agora, mas eu deixo isso mais pro final do vídeo, que é justamente um problema mais sério de roteiro, de tom e da falta de variação. Mas no geral a questão visual ela funciona muito bem. Então ele vai levar os personagens para esse lado bem mais depressivo, os personagens eles não estão felizes em nenhum momento, e isso vai transparecer muito também na questão visual. Então a gente vê o personagem principal do Dominic, do Mark Ruffalo, sempre um cara triste e ao mesmo tempo vestido de azul em um ambiente que está quase sempre chovendo ou frio, e quando ele está em lugares fechados, esse cenário sempre vai mais para um azul ou para um verde. Então é toda essa construção que vai muito para essas cores mais frias, porque em filmes, em séries, de certa forma, o figurino, a roupa que o personagem está usando, o cenário e até às vezes o tempo refletem muito do que ele está sentindo. E aqui a gente vê justamente isso, como o figurino, como o cenário, como o tempo, que aqui está sempre chovendo, vão refletir muito do que esse personagem está sentindo. E em determinados momentos, quando ele vai, por exemplo, conversar com a psicóloga, que é o lugar dela ali, aquele lugar já vai apresentar cores mais quentes, a cor da roupa dela vai ser um pouco diferente. Ou, por exemplo, quando a gente vê aqui a questão da filha, quando a filha deles morrem, dele e da ex-mulher, ela tenta retornar à vida dela enquanto ele continua preso no luto, e por isso ela vai começar a usar vermelho enquanto ele continua usando preto. Então o Derek Cianfrance ele tem um controle muito bom do uso de cores aqui, dos enquadramentos. Então quando vai posicionar um personagem no canto esquerdo da tela, que é o canto mais fraco, quando vai posicionar do lado direito da tela, que é o lado mais forte, ou quando vai ter aquela discussão dele com a assistente social, começa num clima um pouco mais amistoso, até com ela tentando fazer uma brincadeira, e com isso o plano começa mais aberto, com os dois em tela, e quando as coisas começam a se acirrar, eles começam a discutir mais, a gente começa a sentir tudo aquilo se fechando, o plano vai fechar bastante, eles vão aparecer sempre sozinho no plano, e eles vão começar a ficar cada vez mais separados na cena. Então é um controle muito bom da direção nesse sentido visual, e também das atuações. As atuações são muito boas, não tenho o que falar do Mark Ruffalo aqui, aparece mais o personagem só do Dominic nesse episódio, mas a gente vê no episódio passado como ele consegue criar uma diferenciação entre os dois irmãos gêmeos aqui. Então na forma como ele fala, na forma como ele se move, na forma como ele até fica um pouco mais corcunda, e como o irmão dele vai agir de uma forma diferente, vai falar de uma forma diferente. E eu gosto também muito da cena de abertura, como ela reflete muito do sentimento dos personagens. Então a cena ali que o Thomas criança vai ficar preso dentro do banheiro e o Dominic do lado de fora tentando ajudar o irmão. Então a gente vê como isso de certa forma é uma metáfora para o que os dois personagens sentem. Como o Thomas ele tá preso dentro daquele mundo dele, ele não consegue sair dentro daqueles pensamentos da cabeça dele, e ao mesmo tempo o Dominic teoricamente está livre, ele tem o mundo para viver, mas ele continua preso ao mundo do irmão. Então ele tá fora do banheiro, mas ele tá ali na porta do banheiro o tempo inteiro preocupado com o irmão. E a gente começa a ver cada vez mais que a série ela não é sobre o Thomas, talvez ele apareça mais nos próximos episódios, mas a série ela é muito mais sobre o Dominic,
como ele fica preso ao irmão, como ele fica preso ao luto da filha, como ele fica preso à ex-mulher e como ele não consegue seguir a vida dele. Mesmo que ele esteja com outra pessoa, ele continua preso o tempo inteiro no passado. E o quanto disso é porque ele não pode se livrar daquilo, porque ele tem que tomar conta do irmão, por exemplo, e o quanto é ele não querendo se abrir, não é ele se impedindo de ser feliz. Só que ao mesmo tempo que eu gosto de tudo isso, eu gosto muito do controle da direção aqui, gosto das atuações e gosto de como eles vão tentar decifrar esse personagem. Eu acho que falta um pouco de variação de tom aqui. O Derek Cianfrance, ele mantém muito um tom só na história, então é cena atrás de cena, a gente vê o personagem sofrendo, e o personagem sofrendo, e o personagem sofrendo. Tem algumas variações no sofrimento dele, então, por exemplo, a gente tem uma cena mais forte, como por exemplo a cena da filha dele morrendo, que é uma cena muito mais forte, mas a gente vê cena atrás de cena, e em nenhuma delas o personagem tá feliz, e em nenhuma delas tem uma variação do positivo para o negativo. Então tem até um termo de roteiro do cinema que chama lei dos retornos diminutivos. Eu não gosto muito de chamar de lei, né, porque eu acho que cinema, arte em geral, não tem que ter lei, mas de certa forma isso vai funcionar bastante aqui, que essa lei dos retornos diminutivos fala sobre uma variação de tom para aquela obra funcionar, como quando a gente mantém o mesmo tom cena a cena e sempre a cena começando no negativo e terminando no negativo, começando no negativo, terminando no negativo, cena a cena sempre acontecendo isso, cada vez a gente começa a se preocupar menos com o personagem, cada vez mais aquele drama para de perder o impacto necessário. E o mesmo valeria se fosse uma série no positivo. E aqui vai acontecer um pouco isso. Eu começo a sentir bastante pelo personagem, mas a partir do momento que ele tá sempre se afundando, se afundando, se afundando, mas não se afundando tanto a ponto de estar sempre pior, parece que ele tá sempre meio que na mesma, nesse sofrimento, eu começo a me sentir menos próximo daquele personagem também. Então tem muito isso de a gente ter que sentir algo pelo protagonista, sentir uma empatia pelo protagonista. E o fato da série estar sempre no negativo, cena a cena, eu acho que a gente começa, pelo menos comigo, eu começo a perder um pouco da simpatia que eu sinto por ele. Eu não começo a sentir tanto pelos dramas dele quando esses dramas começam a se repetir sem parar, sem ter cenas no meio que tragam algo positivo. Óbvio, ele tá vivendo um momento muito difícil da vida dele, mas é aí que o bom roteirista consegue trazer algum equilíbrio, trazer alguns momentos de felicidade dentro desse drama, porque essa variação de tom faria com que os momentos dramáticos fossem cada vez mais impactantes. Eu acho que é aí que os episódios começam a se perder um pouco. Acontece isso bastante no primeiro, vai acontecer isso nesse também. Chegou um momento do episódio lá pela metade que eu já não sentia todo esse peso dramático que a série quer passar. Ainda assim, individualmente, as cenas funcionam muito bem. Então a cena dele discutindo com a namorada é muito bem executada. A cena dele no final com a psicóloga, pra mim, é a melhor cena do episódio. Então, separadamente, o episódio tem ótimas cenas, eu acho que não tem uma cena ruim. Mas quando a gente olha como um todo, eu sinto bastante a falta dessa variação de tom, dessa variação do positivo para o negativo, do drama com a felicidade, ou pelo menos com algo que se contraponha um pouco a esse drama profundo. Então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, deixa o like aí embaixo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais, Twitter, Instagram, o nosso podcast, também tem o meu Twitter, tem o meu Letterboxd pessoal. Por hoje é isso e corta!